Então, meu nome é Estevão Riso. Eu sou coordenador de um grupo de comunicação. A gente tem 5 empresas na área de comunicação. E a ideia dessa palestra veio porque eu vi os redatores e os community managers da agência tendo muito trabalho para criar conteúdo. E aí eu criei uma metodologia para criar melhores conteúdos, que é o nome da palestra, usando Jornada do Herói. E aí eu vou contar para vocês a história disso daí e por que talvez eu acho que vocês devam me dar a atenção de vocês por um tempo. A Jornada do Herói, só uma coisa, quem aqui conhece, assim, não só o termo, mas sabe o que é a Jornada do Herói mesmo? Tá, menos da metade. Legal, então é bom que eu já incluo um pouco dessas explicações no contexto. Mas a ideia da palestra, então, é como criar conteúdos mais envolventes e eficientes em menos tempo. Né? Mundo moderno, sempre menos tempo, menos tempo, menos tempo. E a ideia é que não é mágica, dá para fazer, não é nenhuma fórmula secreta, não é autoajuda. Eu não vou ser coach de conteúdo. E aí, tudo isso veio com o que eu falei para vocês. A ideia de que as pessoas que trabalham com isso estão constantemente com essa frase na cabeça. Preciso engajar mais. Vocês sofrem com isso? Então isso aqui é para vocês, né? A gente tem... Os conteúdos não estão dando mais resultado. Então, né, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2008, eu fazia um post e assim, o engajamento era incrível. Eu lembro que na época eu era responsável diretamente por uma fanpage que tinha 1 milhão de fãs. Um post nosso sem mídia dava 300 mil, impacto de 300 mil e engajamento de 200, 300 pessoas no mínimo. E aí a coisa, né, como vocês já devem ter visto, começou a mudar. Essa mesma página hoje, o cliente está com a gente ainda, quase 10 anos, está dando 0,2% de engajamento, 0,2%, de 30% para 0,2%. Os algoritmos não ajudam, né, então, e não é que eu não acho que os algoritmos não ajudam porque o Mark Zuckerberg é ruim ou os fundadores do Google são ruins. A gente tem muito mais gente produzindo, né? Então eu lembro nessa época que tinha pouquíssimas fanpages de empresa e qualquer coisa que elas faziam era muito legal. Hoje qualquer padaria tem uma fanpage, inclusive tem muita gente com ego inflado que também tem fanpage própria, né? Tem alguns que tem que ter, mas né, tá cheio de gente aí com 30 curtindo a fanpage, mas lá produzindo conteúdo. Então, o Google é a mesma coisa, muitos sites, muitas coisas surgiram. Então, os algoritmos começaram a não entregar mais o que a gente produz e a gente acaba sofrendo pressão, né? O cliente que está comprando não está interessado se tem mais fanpages, ele quer que o conteúdo dele engaje, ele quer mais gente comentando, mais gente curtindo, mais gente compartilhando. E aí o que a gente quer, né? A gente quer fazer conteúdos melhores, a gente quer ter mais prazer desenvolvendo esses conteúdos, gastar um pouco menos de tempo com isso e gastar um pouco menos de energia. E por que eu acho que essas coisas aqui acontecem? Porque a gente tem ainda muita demanda de conteúdo. Eu tenho discussões sérias com clientes que eles chegam com um pedido de proposta para a gente, e aí vem no briefing, né? 3 posts dia no Facebook. Fala, bom, primeiro, quando você vai no médico, você espera, né? Você diz o sintoma, e o médico diz o remédio. Você não chega no médico pedindo qual remédio você quer tomar. Me fala qual é o seu problema e deixa que a gente que trabalha com isso diz quantos posts vão ser o ideal para você no Facebook, né? E aí o que acontece é que nesse mar de conteúdo que a gente tem que produzir, às vezes você pega um community manager e ele vai produzir 10 posts de Facebook num dia, 15, 20, dependendo, né, do que você faz. Isso é conteúdo demais, não dá para a gente produzir tanto e conseguir ter um nível de criatividade ainda, manter isso, né? Muitas empresas não têm o que dizer. Isso parece estranho, mas é verdade. Às vezes você pega uma empresa que não tem um propósito, não tem uma promessa, não tem uma unique selling proposition, né, em termos de marketing sempre em inglês, e ainda assim ele quer que você faça conteúdos incríveis. Então, cara, me ajuda a te ajudar, né? A outra coisa, o cliente contrata a gente, ele acha que a partir do momento, ou mesmo quem está dentro da empresa, né, não só quem é de agência, o chefe chega e fala, ó, faz aí, te dá a verba e acha problema resolvido, vou esperar o relatório no fim do mês. E não, né? Me conta, o que a gente vai falar? O que eu vou ter de interessante para contar? Né? Eu preciso de acesso, eu preciso que você me passe essas informações. E muitas vezes os responsáveis não estão ajudando a gente a fazer o trabalho. Outra coisa que acontece às vezes a gente fica muito tempo com a mesma empresa ou a mesma rede. E aí eu lembro que eu cuidei quando eu ainda era community manager, eu fiquei quase 3 anos cuidando das redes de um café. E era um café muito legal, tinha coisas muito legais para dizer. Mas depois de 3 anos cuidando da mesma conta, eu, cara, não tinha mais o que falar. Estava seco já.
Então, a gente fica muito tempo com o cliente, e por mais que tenham coisas legais para contar, a gente simplesmente não consegue porque acabou. E aí, o resumo de tudo isso... Deixa eu tirar essa setinha da frente aqui que está me irritando. O resumo disso tudo é que eu escuto dos redatores muito da minha equipe hoje, eu não consigo mais ser criativo. Por que que eu acho que isso acontece? Porque a gente está tentando ser criativo post a post. Ou post de blog, ou vídeo, seja lá qual é o conteúdo. A gente olha o conteúdo como uma peça única. O que eu vou dizer agora? E aí, como você pensa como uma coisa única, cada vez você começa do zero. O que eu vou dizer agora? O que eu vou dizer agora? E a ideia que me surgiu disso foi, a gente precisa dar uma continuidade. Vocês já brincaram daquela coisa de as pessoas começam a contar uma história e a outra tem que ir continuando? No final das contas, a história fica meio torta, mas a gente consegue continuar? Porque é uma história. É muito mais fácil eu continuar uma história do que toda vez eu começar uma nova. Então, daí veio a ideia de usar o círculo da estrutura da história, que é baseado na jornada do herói. E para facilitar um pouco a minha vida, eu vou colocar um vídeo que vai explicar muito melhor do que eu conseguiria explicar, um vídeo de uns 4 minutos, explicando o que é a jornada do herói. Mas eu vou fazer uma introduçãozinha rápida disso, né? A jornada do herói, ela veio do Joseph Campbell, que era o maior estudioso de mitologia da história. É inacreditável como alguém conseguiu estudar tantas mitologias, de tantos povos, de tantas eras diferentes. E ele percebeu que todas essas mitologias, não interessava a qual, da tribo da Papua Nova Guiné, a Buda, a Jesus, ao Batman, todos são heróis, a estrutura da história era sempre a mesma. Esse herói passa pelos mesmos passos. E aí ele criou essa jornada, que a original tinha 17 passos, depois foi encurtada para 12, que é a jornada do herói atual. E quando você... Eu até aviso vocês que não conhecem ainda, isso vai estragar um pouco o cinema para vocês, tá? Porque vocês vão começar a olhar cinema e você falar assim, ah, tá, agora ele vai fazer isso. Eu, por exemplo, não tenho mais saco de assistir filme da Marvel. Eu assisto o filme, para mim, é o mesmo filme sempre, só muda a roupa da pessoa que está na frente da câmera. Então, assim, e você percebe que isso é realmente verídico. Todas as histórias acabam usando isso. O Joseph Campbell trabalhou com um cara que talvez vocês não conheçam muito, mas que ele fez um filme que algumas pessoas conhecem. E ele trabalhou direto com esse autor o filme inteiro e corrigiu o roteiro. E grande parte do sucesso do filme foi atribuído por esse diretor ao Joseph Campbell. Vocês já ouviram falar num filme chamado Star Wars? Joseph Campbell, então, alguns não, né? Esse pouco conhecido filme. Mas o Joseph Campbell trabalhou dia a dia com o George Lucas para que o filme tivesse extremamente encaixado dentro da jornada do herói. Acho que ele fez um pouco de sucesso o filme, né? E aí, então, a ideia é essa. Eu vou mostrar o vídeo que conta um pouco do que é essa jornada do herói. Esse vídeo vai mostrar vários exemplos da jornada do herói em filmes que vocês conhecem. E depois a gente discute isso, ok? Pode mandar bala no vídeo?
Conseguiram reconhecer vários dos filmes que vocês assistem? Se vocês pegarem, por exemplo, o Resurrection, né? A ressurreição não está ali à toa. Tem um herói bem famoso atual que morreu e ressuscitou, né? Então, todas as histórias de herói, a grande maioria delas, segue isso aqui, mesmo que intuitivamente. Você vai falar, Estevão, tudo bem, mas antes do Joseph Campbell criar isso, como é que as pessoas que escreviam as histórias faziam isso? Elas não faziam isso porque elas estavam seguindo uma metodologia. Elas faziam isso porque era intuitivo. E as que seguiram isso acabaram fazendo mais sucesso do que as que não seguiram. E por que que isso aqui faz tanto sucesso? Um dos motivos é, a gente se projeta. Né? Então, se você pega histórias de mais ou de menos sucesso, são as histórias que a gente consegue se projetar aqui. Quem daqui gosta das histórias de herói, tipo Marvel, DC, pode levantar a mão só para eu ter uma ideia. Alguém de vocês, o herói favorito é o Super-Homem? Por que que o Super-Homem... Todo mundo até gosta, mas ele não é o favorito de ninguém. Porque ele é perfeito. Ele é alienígena. A gente nunca vai poder ser o Super-Homem. E outra, ele não merece os poderes que ele tem. Ele nasceu com poder. E a gente sente isso meio injusto. Inverte isso e vai para o Batman. Ou para o Homem de Ferro, ou qualquer um que vocês quiserem. São pessoas que... Eu ia falar um palavrão, mas é que eu não está gravando, transmitindo, é melhor não, né? São pessoas que se deram mal. Vocês entenderam qual era o palavrão que eu ia falar aí? Então são pessoas que se deram muito mal e elas merecem o poder que elas têm. O Batman continua sofrendo até hoje. Né? E você vê que ele luta com a maldade interna dele, porque ele quer matar o inimigo, mas ele não tem coragem, ele acha que aquilo é errado. Quem que sofre com as decisões do dia a dia? Todo mundo. E aí você consegue se projetar. Assim, quando a gente começa a ver um filme, um livro, eu pergunto para vocês. A gente imediatamente se projeta. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando começa a ver um filme, e o ator faz alguma coisa, o personagem faz alguma coisa, você fala, eu não faria isso. Por quê? Porque o autor que escreveu aquilo conseguiu o que ele queria. Ele fez você se projetar no papel do personagem principal. Filmes geralmente começam da seguinte forma. Aparece um cenário, vou pegar o Star Wars para facilitar a minha vida, já que eu sei que é um filme que todo mundo conhece. O que acontece? O Star Wars começa com uma cena, com uma navezinha pequena, e de repente vem uma nave gigante correndo atrás dela. Qual é o cenário? O filme é no espaço e tem alguém fugindo do poder. Você já sabe que tem um rebelde ali. O que acontece logo depois disso? Aparece o Luke. Então o que é? Você é esse cara. Se projete nele, viva os desafios que ele vai viver. E o que acontece? Ele vira um herói imediatamente? Ele quer ser um herói? Ele não quer ser um herói, ele quer ficar lá no dia a dia, na terrinha dele, né? E aí o que acontece? Sempre você vai ter um mentor espiritual. Alguma coisa que te obriga a sair da zona de conforto. No caso dele, os tios dele morreram. E aí ele recebe a mensagem de uma princesa pedindo socorro. Nossa, eu preciso salvar essa princesa. Qualquer filme, o Bilbo Baggins no... Como é que chama? Não é o Senhor dos Anéis, a segunda trilogia. O Hobbit. Ele literalmente está em casa, a vidinha dele tranquila, de repente invade a casa dele um bando de anão, e eles falam, a gente está indo numa aventura, quer ir com a gente? O que ele fala? Não. A gente resiste, ninguém quer sair da zona de conforto. E aí na hora que ele percebe que ele teve a chance de ter uma vida incrível de aventuras, e ele está abandonando isso, ele literalmente sai correndo e grita o quê? I'm going on an adventure. Então ele aceitou a fase que chama-se o chamado da aventura. E aí o que acontece? Ele apanha pra caramba, quase morre antes de conquistar o que ele queria. Então o que acontece? A gente se projeta nele. Um dos melhores heróis de cinema é o Neo do Matrix. E o mais legal é o seguinte, por quê? Porque ele não acredita nele mesmo a maior parte do filme. Como quase ninguém. Todo mundo tem certeza que vai ser incrível, né? Lógico que não. Então ele passa o filme inteiro desesperado achando que eu sou uma fraude e eu estou enganando todo mundo que acha que eu sou um herói. Como todo mundo que sofre de síndrome de impostora. E aí vem a cena mais emocionante do filme. Alguém lembra? Alguém sabe dizer qual é a cena mais emocionante do primeiro Matrix? Que é o único Matrix que conta. Hã? Quando o helicóptero está caindo e aí a resposta normal de qualquer pessoa que não acredita que era o herói ia largar e falar, putz, não deu, tentei. E aí o que ele faz? Ele arrisca a vida dele e fala, cara, eu vou segurar essa porcaria desse helicóptero. E aí o Morpheus do outro lado fala, he's beginning to believe. Ele começou a acreditar. Que é o que acontece com muita gente na vida. Em algum dia você fala, tá, eu consigo fazer isso.
E nesse momento você se projeta como em nenhum outro herói no Neo. Então essa é a ideia, por isso que esse negócio faz tanto sucesso. E como eu já me empolguei, gastei muito mais tempo do que eu devia nessa parte, agora eu tenho que acelerar. Então vamos lá. Então o Joseph Campbell criou tudo isso, estudou e fez um negócio que era incrível. E há muitos anos eu quero usar a jornada do herói para fazer alguma coisa em agência, em produção de conteúdo, mas eu nunca consegui porque ela é grande. Não dá para fazer um post de conteúdo que passa por 17 passos. E aí vem este cara aqui. Alguém conhece ele? Alguém aqui assistiu já esse desenho? Ou o seriado chamado Community? Esse cara criou uma metodologia em cima da metodologia de Joseph Campbell, que é o chamado Círculo da Estrutura das Histórias. E aí ele diz o seguinte, como é que você cria uma história? Você sempre tem um personagem na zona de conforto, sempre. E esse personagem quer alguma coisa, né? Afinal de contas, se você não quer nada, para que você vai se mexer? E aí você entra em uma situação desconhecida. Entre o passo 2 e o passo 3, algo te empurrou. Porque muitas vezes você continua querendo e não faz nada. Então, e aqui é onde entra o famoso mentor espiritual. Que o mentor pode ser até uma pedra, tá? Não necessariamente é um espírito. Basicamente é qualquer coisa que fez você enxergar que você vai perder se você continuar na sua zona de conforto. Depois, então, o personagem está na zona de conforto, quer alguma coisa, entra numa situação desconhecida. Quando você entra numa situação desconhecida, você tem que se adaptar a ela. Você tem que aprender a agir de maneira diferente. Fiquem tranquilos, todo mundo, eu vi que tem gente tirando foto. Vai ter um link no final para todas as coisas da apresentação. Tem o PDF, tem a planilha, tem tudo. Então fiquem tranquilos, vocês só vão ter que anotar o link, vocês tiram foto do último slide. Então ele se adapta e aí ele consegue o que ele queria. E você fala, bom, a história acaba aqui, ele consegue o que ele queria. Não. Porque uma vez que você consegue o que você queria, agora é que começa a dificuldade. Então vamos supor que você está procurando amor. E aí você casa. Acabou a história no dia do casamento? A dificuldade, muitas pessoas vão dizer que começa aí. E aí, você paga o preço. Você conseguiu o que você queria. Você sai da sua zona de conforto, só que agora paga que você tem um custo a pagar pelo que você conquistou. E aí você retorna à sua situação familiar, porque agora isso virou a sua zona de conforto. Mas você mudou. Você é uma pessoa nova. Qualquer filme que vocês pegarem vai seguir essa sequência. E aí, aquilo é grande demais ainda, né? E aí, então, a ideia é, quando você tem uma necessidade, você vai a algum lugar, procura por ela, encontra, consegue, retorna e muda as coisas. Dá para ficar menor? Dá. Você tem uma necessidade, vai, procura, encontra, consegue, retorna e muda. E aí eu coloquei os termos em inglês, porque agora eu vou mostrar uma imagem em inglês para vocês, que eu quis mostrar a imagem original do próprio Dan Harmon. Então, isso aqui é o círculo da estrutura das histórias e que tem 8 passos. E vocês vão ver, ele tem uma divisão muito clara daqui para cá e daqui para cá. E ele tem uma outra divisão daqui para cá e daqui para cá. Aqui é a sua vida, o seu dia a dia, a vida consciente, a ordem. E aqui é morte, inconsciente, desordem. Por quê? O que o Joseph Campbell fala é qualquer luta da sua vida nunca é com o mundo real. É sempre com o seu inconsciente. É você lutando com você mesmo. Você quer fazer academia e você quer emagrecer. A luta não é contra o equipamento da academia. É contra a sua capacidade de acordar e ir para a academia. Qualquer coisa, eu quero passar no vestibular, a luta é contra, sei lá, a USP? Não. A luta é contra você mesmo, que vai ter que ter a disciplina e o esforço para conseguir estudar o suficiente. Então, aqui, ele fala que a área do subconsciente, o Dan Harmon diz que é como se fosse aquele quarto da bagunça em casa. Toda casa tem uma e ninguém nunca quer entrar lá. Mas quando queima uma lâmpada, ou você entra no quarto da bagunça ou você fica com a lâmpada queimada. Mas a gente sempre evita entrar no nosso subconsciente, porque é difícil, porque é bagunçado. E é isso que muita gente tenta fazer com terapia. Tenta vir cutucar aqui. E por isso tem tanta gente que tem medo de terapia, porque não sabe o que vai acontecer na hora que cutucar no inconsciente. Então, a ideia é essa, gente. A gente sempre está brigando com o inconsciente. E a outra coisa é, aqui é pré-herói, pós-herói. Então, você começa na sua zona de conforto 1. Aí você tem uma necessidade. Então, eu quero passar no vestibular. E aí o que acontece? Você está lá, sentadinho na sua vida. O ponto mais importante para mim, de qualquer conteúdo, inclusive é o ponto... Eu sou planner, tá? De dia a dia. É você entender o que move
o herói? O que vai ser o mentor espiritual dele? O que vai tirar ele de 2 para 3? Vocês lembram do Rei Leão? Vocês lembram quem que tira o Rei Leão da zona de conforto dele? O Rei Leão, o pai dele morre, o que ele faz? Foge. Ele fica onde? Né? Na Hakuna Matata, aproveite o dia. E o que acontece para ele aceitar a jornada do herói? Eu não vou lembrar o nome daquele macaco, gente. Rafik. O Rafik vem dar uma cajadada na cabeça dele e fala, acorda, olha quem você é. E aí ele fala, nossa, é verdade. E aí ele sai do Hakuna Matata. Nesse caso foi literalmente um mentor. Mas tem casos que vai ser uma pedra. A pessoa bate, tropeça, bate a cabeça e fala, nossa, o que eu estou fazendo? Então, basicamente da coisa mais séria à coisa mais imbecil, o que acontece o que vai te tirar do 2 para o 3. É aqui onde você determinou o sucesso do seu conteúdo. Se você achar um mentor espiritual bom o suficiente, ele vai tirar você, vai fazer o seu cliente, o cliente para qual você está falando, também querer sair da zona de conforto dele. Então ele entra e quando ele chega no 3, ele olha para o abismo. Ele olha para a zona de desconforto. E aí ele vai e entra numa busca. Vocês lembram do primeiro Karate Kid, o original? Que o Sr. Miyagi fica fazendo ele ficar pintando o carro e pintando o muro. E aí ele fica puto porque ele fala, eu quero aprender Karate e não pintar muro. Aí o Sr. Miyagi ameaça dar um soco nele, ele faz assim. E aí ele percebeu que ele estava treinando ele. Então, essa é a fase de busca. E aí ele encontra. Então você consegue, ele aprendeu o Karatê. Só que a hora que ele aprende Karatê, aí começa o desafio dele. Então agora ele tem que pagar o preço. E aí ele volta para o mundo dele. E quando ele volta, ele voltou mudado. Só que acontece, acabou aqui, agora a minha vida acabou, eu estou confortável, sentei e vou esperar morrer? Não. Agora você volta para o 1 e seu ciclo começa de novo. São as nossas lutas do dia a dia e por isso que a gente se empatiza tanto com qualquer história que siga isso. Isso aqui pode ser um simples furo de pneu. Estou lá dirigindo meu carro, meu pneu furou. O que eu preciso? Trocar meu pneu. Tá chovendo, puta, tem que sair do carro, tem que ir lá, tirar o step, tá, me sujar. Mas bom, ou eu faço isso ou eu não vou para casa. Tem meu mentor espiritual, tem que ir para casa e eu não vou ficar parado aqui para sempre. Fui lá e saí. Aí eu vou, abro meu porta-mala, tiro as coisas, troco o meu pneu. O que acontece? Agora eu estou molhado e sujo. E aí eu volto para dentro do meu carro, mas agora a minha vida de pneu furado mudou. Porque eu tenho um pneu novo, eu posso ir para casa. Qualquer história, qualquer desafio que a gente só passa na vida segue isso aqui. Eu gosto mais da jornada do herói, dos 12 passos, mas isso aqui é mais intuitivo, mais fácil de usar no dia a dia. Como que eu estou de tempo aí? Porque eu me empolgo e eu vou falando e eu quero abrir bastante tempo para perguntas para vocês. Tem mais meia hora? Se eu der 20 minutos de tempo de perguntas, vocês vão ocupar o tempo dos 20 minutos com perguntas? Ou vocês vão ficar me olhando com cara de não quero falar? 15. Vocês confiam tão pouco assim em vocês? Na capacidade de vocês fazer pergunta? Então, não, é que eu acelerei porque eu realmente quero pergunta para vocês. Não acelerei porque eu cheguei atrasado e eu fiquei preocupado em não terminar. Mas, enfim, vão pensando em perguntas, por favor. Eu sei que vocês conseguem. Façam a própria jornada do herói de vocês e criem perguntas. Saiam da zona de conforto. Então, o que eu fiz em cima disso? Eu tenho uma coisa que é bem característica minha, que eu gosto de criar modelos. Então, por exemplo, como planner, eu tenho uma estrutura de 70 slides, com todos os slides que eu posso precisar num planejamento. De ideia, né? Então, quando eu vou fazer um planejamento para o cliente, eu abro aquilo e falo qual desses aqui eu vou precisar para o meu planejamento. Facilitou a minha vida, demora menos da metade do tempo hoje para fazer um planejamento. Então, eu falei, se eu simplesmente chegar para a minha equipe da agência e ensinar a eles isso aqui, o que vai acontecer? Eles vão fazer igual palestra de autoajuda. Que conceito legal! E aí, o que vai acontecer no dia seguinte? Vão continuar fazendo a mesma coisa. Inclusive, mesmo depois disso tudo, até agora eu só consegui 2 redatores da agência se interessarem em usar isso, e eles ainda estão na fase de teste. Então, o que eu fiz? Eu falei, tá, eu vou facilitar a vida das pessoas e vou dar uma ferramenta pronta para elas desenvolverem isso. E aí foi o que eu criei esse framework. Minha habilidade não é estética, então eu vou mostrar para vocês a estrutura da planilha que eu criei
para a criação de conteúdo usando a jornada do herói. Então, qual que é a ideia? Primeiro, uma coisa que eu identifiquei no dia a dia, muitos dos conteúdos eram feitos por motivo de preciso criar um post. Isso não é um motivo para criar um conteúdo, nem um post de blog, nem um vídeo, nem nada. Se você vai fazer qualquer coisa na sua vida e você quer engajar as pessoas que vão fazer junto com você, tenha um objetivo. Então, por que raios você vai fazer isso que você está fazendo? Ah, eu tenho que fazer um post no Facebook para um cliente. Tudo bem, você vai fazer um post para vender um produto, você vai fazer um post para apresentar um novo produto, você vai fazer post para engajar com o cliente, você vai fazer post para contar uma história. Por que você tem que fazer esse conteúdo? Então, uma vez que você tem um motivo para criar o conteúdo, você vai olhar quem é o você para o qual eu estou fazendo esse conteúdo. Então, quem são as pessoas que eu quero que consumam esse post, esse vídeo, esse texto? Então, você vai descrever o perfil, aqui você vai falar, descrever o perfil de quem precisamos conquistar a empatia e o rapport. Você sabe o que é rapport? Bom, para quem não sabe, o que é o rapport? Quando eu chego numa reunião, por exemplo, e eu estou de terno e gravata, e a pessoa que vai conversar comigo na reunião está de bermuda e camiseta, automaticamente eu deixei essa pessoa numa situação desconfortável. E o que vai acontecer? Ela vai se fechar e a reunião vai falhar. Se eu chegar numa reunião de bermuda e camiseta para fazer uma reunião com uma pessoa que está de bermuda e camiseta, e eu falar num tom de voz semelhante, e eu mostrar que gosto das mesmas coisas que ela gosta, a gente cria uma relação e a reunião vai fluir muito melhor. Então, a ideia é sempre que você vá fazer qualquer coisa para alguém, seja uma reunião, seja um vídeo, seja um post, seja qualquer coisa, a ideia é como que eu crio rapport com uma pessoa, como é que eu mostro para ela que eu estou no mesmo nível que ela, que eu não sou superior e nem inferior. Então, aqui como é que eu crio rapport com esse meu cliente? O que eu posso dizer para ele, que ele olhar e vai dizer aquela famosa frase do é muito eu. Então, descrever o perfil. Aqui pode ser a buyer persona. Se você já tiver um planejamento, ou já tiver um cliente que fez a lição de casa, você vai ter uma buyer persona, você põe a buyer persona aqui. Todo mundo sabe o que é buyer persona? Quem não souber, tá? É uma persona ideal de um perfil de comprador para o nosso cliente. Depois, você vai identificar aqui qual a necessidade dele. O consumidor do conteúdo tem uma necessidade que vamos ajudar a resolver. Então, o conteúdo tem que me ajudar a resolver um problema. Se ele não me ajuda a resolver um problema, ele não tem valor para mim. Seja isso um problema bom ou ruim, né? Seja uma coisa, um desejo ou uma dor, ele sempre tem algo que esse texto ou esse post ou esse vídeo vai entregar para ele no fim. Então, qual é ela? Por que eu quero saber isso aqui? Porque agora, se eu sei que o meu cliente tem uma dor, eu faço um texto que resolve a dor dele. Então, por que vocês acham que eu coloquei no título dessa palestra como criar melhores conteúdos mais rápido? Porque é uma dor que todo mundo que produz conteúdo tem. A gente sempre quer produzir mais e melhor. Então eu peguei a dor que vários de vocês aqui têm e disse, se vocês vierem me ver, eu vou dizer para vocês algo que pode te ajudar no seu dia a dia. E aí aqui eu coloco o seguinte, para o meu modelo, tá? Para o modelo em que a gente trabalha na agência, isso aqui para mim é função do planejamento. Todo mês ele vai mandar para os redatores, ou seja quem for, essas coisas desenvolvidas. Então vão ter 10 posts do Facebook, o planejamento vai entregar 10 objetivos, ou o mesmo repetido várias vezes, ou seja lá o que for, vai descrever quem é a buyer persona de cada conteúdo e quais são as necessidades que esse post vai resolver para aquela persona. E aí o que acontece? O redator que recebe isso, ou o community manager que recebe isso aqui, você acha que ficou mais fácil a vida dele agora? E aí daí para mim começa a criação daqui para lá. Porque agora eu tenho um motivo para fazer um post, eu sei para quem que eu vou fazer o post, eu sei o que eu tenho que falar para essa pessoa. E aí aqui começa o trabalho, você entra no universo desconhecido do seu cliente. Então como é que você faz ele sair da zona de conforto dele e vir querer ler o seu texto e entrar nessa jornada com você? Então, o goal, né? Ele entra numa situação na familiar. Qual é o motivo dele mover e mudar a situação e como ele entra na jornada por um novo conhecimento? Depois ele vai para a busca. Então, o que ele vai ter que aprender? Quais são os problemas que ele vai enfrentar e como esse conteúdo pode ajudar a evitar aqueles problemas? Depois ele vai encontrar. Então, a gente entrega o que ele quer. Se você vai fazer um post de blog, por exemplo, esse é o momento onde você falar, e aí o seu problema está resolvido. Só que é aquilo que a gente falou, aqui, ele simplesmente chegou no momento em que, tá bom, agora você tem o conhecimento. Vocês vão sair daqui, todos vocês, com o conhecimento. Mudou a vida de vocês?
Não mudou nada. Vocês simplesmente botaram mais coisa dentro da cabeça. Então, o que acontece? Ele vai para o passo 6. Então, ele conquista o que queria, mas tem que pagar o preço. Então, o conhecimento não trabalha sozinho. Ele vai ter que se comprometer para que traga algum resultado. Qual é o custo? Ele vai ter um preço financeiro, ele vai ter um preço de esforço, ele vai ter um preço de tempo. O que ele vai ter de dificuldade? E aí ele retorna. Então, agora, como conhecimento e comprometido a trabalhar em cima dele, ele está pronto para voltar à realidade transformado. E aí ele volta para o universo dele comum, e agora ele é capaz de mudar o seu universo pessoal. Então ele é capaz de alterar o universo dele e gerar mudanças mais perceptíveis, e por isso ele será recompensado de alguma forma. Até porque a gente só entra em qualquer jornada que a gente acredita que vai ter uma recompensa no final. Qual é a recompensa? Aqui onde você mostra para ele e fala, cara, se você fizer isso, as pessoas vão achar que você é incrível. Você vai ganhar uma promoção, você vai entrar na faculdade dos seus sonhos. O que é? E você fecha o texto ou o post dizendo isso. E eu tenho certeza que vários de vocês estão pensando agora assim, eu não consigo fazer um post no Facebook com tudo isso. Mas eu vou dar a lógica para vocês. Aí vocês vão colocar aqui todas as palavras-chave principais daquele texto, daquele blog, daquele post. Isso aqui vai virar hashtag, isso aqui vai virar tag de SEO. E aí você vai fazer um exercício de criar pelo menos 5 versões do título. Eu coloco 5, mas o mundo ideal é que sejam mais de 10. Por quê? Porque as 5 primeiras são clichê. Quem aqui escreve, faz textos no dia a dia? É verdade ou não é verdade que as 5, se você lê com cuidado, você fala, tá bem clichê. Depois que você passa de 5, a criatividade começa a acabar. Quando você passa de 10, você fala, cara, não sai mais nada, espremi o que tinha que espremer. E aí é onde saem as coisas legais. Mas se você fizer pelo menos 5, você tem chance de tirar algo um pouco melhor do que o primeiro que você fez. E aí agora eu vou mostrar a coisa realmente interessante para vocês. Essa palestra foi feita usando essa estrutura. E essa palestra foi feita para a minha equipe, tá? Não para vocês. Vocês não são especiais. Qual o objetivo do conteúdo? O treinamento da equipe da agência sobre como usar o ciclo da estrutura das histórias para produzir conteúdos que engajem mais em menos tempo. Peraí, a gente não é especial, mas essa parte vai estar no nosso PDF. Vai. Não, eu só quis dizer que eu não me importo com vocês. Tem só uma questão. Minha empresa tem 3 unidades. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Curitiba, no Paraná. Se quem tiver a fim de sair de São Paulo... Em São Paulo é só escritório de atendimento. Bom, quem é o você? Pessoas que trabalham com criação, conteúdo, gestores de equipe e planejadores. Em resumo, criativos e gestores de criativo. Então agora eu sei com quem eu estou falando. Vocês lembram em algum momento dessas seguintes expressões? Produzir conteúdos que engajam mais em menos tempo? Falar sobre pessoas... Vocês acreditam que tudo isso aqui foi feito para pessoas criativas? Depois, a necessidade, conseguir melhores resultados, criar de uma maneira mais intuitiva e prazerosa, com menos gasto de tempo e energia. Lembram disso? Depois, o goal. Os conteúdos normais não dão mais resultado. No universo de conteúdo infinito, os algoritmos de redes sociais e buscadores não nos ajudam mais a entregar o conteúdo para os consumidores. Estamos sendo pressionados por todos os lados para conseguir melhores resultados. Busca. Tenho que criar muitos conteúdos para empresas que não têm muito o que dizer no dia a dia. Meu dia a dia é repetitivo e não tenho o suporte dos responsáveis. Por ficar muito tempo com os mesmos clientes, não consigo mais ser criativo. E aí a gente entrega a apresentação dos conceitos do círculo da estrutura da história, a planilha do conceito e como usá-la no dia a dia. Qual que é o take? Qual que é o custo? Usar esse formato vai exigir estudar o conteúdo além do que foi passado em sala e se adequar a um novo formato de pensar conteúdo que do começo vai exigir mudança de estrutura. Qual que é a volta? Mesmo com tudo isso, quem estiver interessado vai ter que brigar contra a corrente, resistir ao habitual e voltar ao dia a dia fazendo a mesma coisa de um jeito... Fazendo a mesma coisa do mesmo jeito de antes. Para resistir a não fazer a mesma coisa. Desculpa, eu estou lendo de lado, meu cérebro não processou direito. E aí, o que é a sua volta para o universo? Com isso, você vai produzir melhores conteúdos, com mais prazer, mais resultado, mais tempo e conseguir fazer outras coisas que não faz hoje. Vocês ficariam satisfeitos se conseguissem isso aqui? Storytelling, conteúdo, história, criação, engajamento, criatividade, framework, monomito, produtividade. Os meus 5 títulos.
Não achei nenhum deles incríveis, mas ok, usei o melhor que eu achei. E com isso, vocês vão entrar no Google Docs, vai ter isso aqui. Só uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, não me mandem e-mails dizendo assim, não consigo editar. É lógico que vocês não vão conseguir editar, gente. Vocês não vão usar a planilha original, vocês vão fazer uma cópia. As outras 2 vezes que eu fiz essa palestra, alguém me mandou assim, mas eu não consigo editar. Eu falei, mas você quer que todo mundo que tem acesso a esse link veja os seus conteúdos? E aqui vocês vão encontrar a apresentação. Querem que eu volte a outra depois? Tá, bom, tirem a foto, eu vou voltar e depois volto para essa, sendo 2 chances de tirar. Posso voltar? Espera aí. Posso? Lembra que diferença de maiúscula e minúscula faz diferença, tá? Então aqui SMWH é maiúsculo, o resto é minúsculo. Aqui ERH é maiúsculo e o resto é minúsculo. Legal? Então, todo o material da apresentação está disponível para vocês lá. Tanto a apresentação como meu Deus do céu, a planilha, tá tudo lá. Eu acho que assim, conteúdo a gente cria para dividir com o mundo. Né? A metodologia interna da minha agência, mas quem quiser usar, fiquem à vontade. Só vou pedir um favor para vocês. Se alguém de vocês usar e ver alguma diferença de resultado no dia a dia, por favor, falem, me contem. Tá? E para isso, eu vou passar... Eu achei que eu tinha colocado o slide, eu esqueci. Era um slide com meu e-mail. Mas o meu e-mail é a coisa mais fácil do mundo, gente. É meu nome que está na palestra com @gmail. estevãoriso@gmail.com. Então, se alguém de vocês usar isso e tiver uma história legal, me conta para eu poder usar nas outras palestras. E eu vou... Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos, tá? Então eu vou contar para vocês exemplos de posts de Facebook feitos com essa planilha, tá? Deixa eu voltar nos 10 passos. Espera, nos 8 passos. Hã? Mostro. Então, o que acontece? Uma pessoa da minha equipe, a gente atende um governo de estado. Uma pessoa da minha equipe falou, tá, Estevão, como é que eu crio um post de um governo de estado usando isso aqui? O governo do estado entregou 5.000 casas para a população. Como é que eu uso isso aqui para criar isso? Eu falei, pô, você podia pelo menos dificultar a minha vida, né? Pô, entrega de casa, tem coisa mais legal, emocional do que isso. O post original que ela tinha feito era... Gente, vamos pro clichê? Governo do estado entrega 5.000 casas para a população. E é uma foto aérea das casas. Dá para ser mais frio que isso? Então vamos mexer isso aqui agora. Falei que você vai fazer 2 posts. Porque você não precisa usar a jornada num post só. Essa é que é a questão. Vocês vão usar isso como uma sequência que vai envolver os seus consumidores. Fazer com que eles se envolvam na história. Esse é o grande barato. Então, qual que é o post 1? Você teve dificuldade, queria dar uma situação melhor para sua família, foi lá, levantou todos os documentos, esperou na fila, aguardou o tempo, mas agora o governo do estado, né, X, entrega a sua casa. E é uma foto de uma pessoa, né, olhando, e não é a foto com a chave na mão, é ela olhando a casa no momento em que foi entregue. Tem momento mais emocional do que isso? Não, era real. Isso, de verdade era real. O que a gente fez? Governo tem coisas que são mais fáceis de rodar. Então, vai ter uma entrega dessa, ele vai mandar um fotógrafo. A gente só falou, pelo amor de Deus, me tira foto de alguém olhando a casa. Momento de, incrível, né? E aí o que acontece? Onde o post acabou? Aqui, a pessoa conquistou a casa. E aí o que a gente fez? Mas agora você tem a missão de transformar essa casa em um lar. Continuou aqui, eu só falei que ela tem uma missão. Daqui 6 meses, a gente vai voltar e tirar fotos de várias casas dessas pessoas e vai mostrar a segunda parte da transformação, dizendo, aqui estão os lares que foram criados para 5.000 famílias que receberam as suas casas. Isso é uma campanha? Não precisa, os posts agem independentes. São campanhas já. Não, eles em si são um post. Mas o que acontece? As pessoas que acompanharem, que virem os 2 posts, vão se envolver mais. Mas eu posso, inclusive, fazer um lookalike. Eu posso, inclusive, impulsionar aquele post para todo mundo que interagiu com o primeiro.
E aí eu crio uma sequência. Eu posso ter um post que faz ele em si. Eu falei para vocês a história do pneu. Eu posso fechar a história num post só. Eu posso fazer um post que vai até o 3, um que vai até o 5, um que vai até o 7, um que vai até o 8. Vocês não vão precisar fazer 8 passos num post só. Beleza? Gente, então vamos para as perguntas. Por favor, façam. Vocês têm 10 minutos para me encher de pergunta. Vamos lá, peraí. Esse exemplo que você deu foi de um post, assim, de uma coisa que já tinha acontecido, né? Que a prefeitura, o Estado já tinha entregue. E, por exemplo, para um cliente que é de vendas, por exemplo, ele quer vender, que é um varejo, alguma coisa assim, como que a gente pode incluir isso? Seja mais específica para eu tentar... Gente, eu não sou gênio, tá? Pode ser que fique merda meu conteúdo no palco. Né? Afinal, se o nosso trabalho fosse tão fácil assim, né? Não tinha que a gente pagarem a gente. Mas vamos tentar, peraí, vamos lá. O que você quer com esse post? Por exemplo, vender uma Quer coleção... gerar venda. Venda de uma coleção nova de roupa, por Coleção exemplo. nova de roupa. Quem é a sua cliente? Quem é a pessoa, ou o seu cliente, né? Não é só a mulher que compra roupa. Um pessoal mais jovem, mais adolescente. Homem e mulher, ou tanto faz? Tanto faz. Então, pessoas jovens. Isso. O que elas têm em comum? O fato delas serem jovens, curtir um estilo Só mais jovem? urbano. Curtir um estilo mais urbano. Assim. Estilo urbano. Tem algum tipo de música que ela gosta? Que você acha que seria comum a várias dessas pessoas? Elas são mais do pop, do funk, do rock. Mudam completamente o estilo de roupa, inclusive. Se eu sou do funk, eu sou do rock, eu vou usar estilos diferentes. Provável, né? Não sempre, mas grande. Um rock nacional. Então, rock. Tá. O que essas pessoas querem? O que o seu produto que você está vendendo pode ajudar na vida delas? A externalizar o estilo delas. Ficou fácil já criar um post? Seu post não é mais compre minha roupa. Quer dar um up no seu estilo no dia a dia? Olha essa coleção incrível. Ainda tá fraco, tá? Dá para melhorar 1000 vezes. Mas agora não é mais compre nossa roupa. Dê um up no seu estilo. Entendeu a lógica? Sim. Dá para ser muito menos merda que isso. Mas dizer que em 5 segundos não dá para ser muito criativo. Mas você entendeu que só de fazer isso aqui, sua mentalidade já mudou sobre o que você tem que escrever? Próxima. Não, tá. Não, mas a pergunta tá ali. É aquela pergunta. Vai. Só para eu ter mais uma clareza, assim, pensando assim num funil de lead, né? Que a gente vai dividir nossos posts nesse funil. Tá facilitando a minha vida já. Não, mas assim, não é uma coisa também que eu entenda tanto, mas pensando nesse funil de lead que a gente vai dividir coisas que são legais da empresa, que eu quero mostrar, coisas que estão acontecendo no momento. Então, no funil inteiro, eu colocando essa jornada do herói, eu consigo dividir ela, eu digo em campanha que eu falei, por exemplo, em um mês eu quero falar sobre um assunto. Aí eu pego e uso essa jornada do herói, assim. Tipo, Cara, em inbound um post é eu vou jornada de do herói. Então, O inbound é 100% jornada do herói. Você vai fazer um post lá, vamos por o seguinte, eu quero vender para você, sei lá, em agência, tá? Então o que eu vou fazer? Sei lá, eu vou cutucar no cliente no primeiro texto, com a crise suas vendas caíram? Alguém vai dizer não para essa pergunta? Então descubra como o marketing digital nunca é a gente, no começo é como o marketing digital pode te ajudar. Aí você mostra um bando de coisas. Só que assim, nada disso resolveu o problema dele. Havia um caminho. Fase 1. Depois você pega os caminhos, como você pode... Aí o segundo conteúdo, como que você pode implementar X coisa na sua empresa? Inclusive na planilha que eu coloquei para vocês lá, tem um exemplo de um post que eu fiz para uma das escolas que eu dou aula, que é a Digital House, e tem toda a jornada que eu fiz para escrever um texto de branding. Então eu vou lá e entrego esse negócio todo, mas assim, cara, uma empresa não vai fazer só branding. O que vai ser o próximo passo depois? Tem que fazer um Facebook. E você vai descendo. Pega as dores, divide as dores do seu cliente e chega em um ponto que o seu cliente fala, tá bom, cara, eu preciso contratar esse negócio porque eu não vou dar conta de fazer isso tudo sozinho. Sim, isso daí já é meio que você já Ninguém mata, deixa né? de cozinhar porque assiste a Ana Maria Braga. Sim, mas assim, não pensando em prospectar um cliente novo. Vamos dizer, eu estou numa empresa já tem um tempo que eu trabalho com social media e eu gero esse conteúdo. Aí eu estou tendo métricas novas. Tipo um upsell. Na verdade, assim, eu penso, por exemplo, a gente vai falar sobre um produto, um produto em específico. Eu consigo, transformar esse produto numa campanha, assim, por exemplo, consigo usar ele por um mês, dividir nessa jornada herói, Depende. assim, de 1 a 3, de 3 a 4, 4 a 8. Depende do caso. Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, você quer fazer um upsell diminuir ela em para um 3, já cliente, assim. melhor jeito de você fazer isso é olhar todas as reclamações dos seus clientes. E aí criar uma... Aí você vai falar, tá vendo essa coisa que você reclama? Se você comprasse o produto 2 ou nível 3, isso daí ia diminuir. Entendi. Porque é sempre aqui, cara, é o que move ele do 2
pro 3. É sempre isso, é aquilo, ele está na zona de conforto, ele está lá reclamando, mas ele não para de reclamar e não toma atitude. O que você vai dizer para ele é, essa é a atitude que você precisa tomar. Então, o que vai fazer você sair de um reclamão para de um bagger para um doer? Né? O que vai fazer você sair de um reclamão para um executor? É essa que é a ideia. Você está com cara de pergunta difícil. Vim de longe. Boa tarde, parabéns pode, pela então palestra. pode. Obrigado. Eu queria, na verdade, uma dica para o criativo para parar o scroll de tela. Hoje a pessoa quer ficar só rolando a tela para cima. E uma dica no criativo para pegar essa atenção e aí ter a chance de começar a desenrolar a jornada do herói. Primeira coisa, assim, é uma coisa que eu dou aula em um monte de lugar, tá? E é uma coisa que eu faço sempre com os meus alunos. A gente não entendeu ainda que rede social não é mídia de massa. Então, como é que você faz um conteúdo hoje? Por exemplo, a mesma coisa, a gente passou isso aqui, a gente atende um Sebrae. E aí era assim, conheça as consultorias do Sebrae. E aí tinha embaixo, financeira, blá, 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 blá. Primeiro, imperativo. Imperativo é para tabloide, imperativo é para TV. Quando você está na TV, você tem segundos da atenção da pessoa, você vai falar, conheça, ele vai fazer, e tirou o olho. E aí você tem que apresentar em mais um segundo o que ele vai ver. Rede social não é para isso. Você vai falar com o milênio, você usou imperativo, você já perdeu ele. Ninguém diz para o milênio o que ele tem que fazer. Então, como é que você muda isso? Fala assim, você que é um recente empresário e que sabe, o que é isso? É o you. Né? Você que é um recente empresário e que sabe que no Brasil 93% das empresas falem antes de 5 anos e que um dos principais motivos para isso acontecer é má organização financeira, saiba que o Sebrae pode te ajudar com isso. Temos uma consultoria financeira gratuita para novas empresas. Você acha que isso já no primeiro post, para chamar o cara... Pode fazer no primeiro, pode fazer separado. Isso vai depender do planejamento, vai depender do engajamento do seu público. Mas vou dar um outro exemplo para melhorar isso. A gente cuida de uma empresa que faz alimentos saudáveis, né? E ela tinha lançado uma granola, granola assada. Que é uma coisa que todo mundo acha que está comendo barrinha de cereal e granola e é saudável. Aquele negócio é frito no óleo, assim, igual batata frita. Super saudável. Você vai ver a quantidade de carboidrato. Tem 40 gramas de carboidrato por colher e é frito no óleo. Super saudável. Gordura com açúcar não podia ser pior para a saúde, né? Então, beleza. Granola assada. Aí, o que ela fez? Conheça a nossa nova granola. Ela é assada. Eu falei, alguém tem problema de granola não assada? Tinha uma imagem, uma foto linda do produto e o negócio, conheça. Por quê? Porque a gente tem essa coisa intuitiva de que você fala, conheço, o curioso vai querer olhar. E era assim numa propaganda de revista. Só que a propaganda, uma revista tinha 10, 20, 30 propagandas. O Facebook tem 1 milhão e você vai scrollar muito mais rápido do que você passar por uma revista. Então eu falei para ela, entende que quando a gente sai da mídia de massa e vem para a digital, para as redes sociais principalmente, o nosso consumidor não é mais, ele não é só consumidor de conteúdo, ele é consumidor e criador, chamado prosumer, né? Como é que você traz o seu cliente para interagir com você? Aí eu coloco assim, falei para ela, deu uma ideia, tá? Rápida, depois ela melhorou muito, mas a ideia foi, quem vence o seu café da manhã? E aí você tem uma foto com um bando de coisa gorda, né? E aí uma foto da granola dela. E aí a gente coloca assim, ainda tem gente que acha que só comer granola já é saudável o suficiente. O que eu fiz? Te criei a dor. Conhece a nossa nova granola que não é frita e sim assada, diminuindo, blá, blá, blá. Então, o que eu fiz? Mas aí, o que a gente colocou? Marca aquele seu amigo que sempre perde a guerra. E aí, o que acontece? Agora tem pessoa para dizer, pode compartilhar o post e dizer, nossa, eu sempre perco essa guerra. Ela pode marcar um amigo, ô fulano, tá na hora de comer melhor, hein? Eu convido a pessoa, primeiro, eu crio o problema, eu crio o desejo, a necessidade não, mas crio o desejo, crio o problema, e depois entrego a resposta. E aí eu, principalmente, convido ela a interagir. E aí a pessoa vai olhar e post e falar, o que ela vai dizer? Muito eu. Quando ela diz muito eu, ela compartilha, ela marca alguém. Ela fala, fulano, lembra os nossos cafés da manhã. Próxima. Oi, duas coisas. A primeira, com relação a isso, então o call to action vira convite de engajamento. É isso? Não sempre, tá? Isso aqui Só um exemplo. não é fórmula de lançamento. Não existe uma regra na pedra que você tem que seguir igual, senão isso é uma sugestão, né? Por exemplo, Game of Thrones fez sucesso porque, em grande parte, ele destrói a jornada do herói. Ele cria um herói e fala, morreu. E aí, assim, fez sucesso pra caramba.
Se é uma pessoa tradicionalista, tipo, que segue a Bíblia da Jornada do Herói, fala, eu não vou publicar esse troço nunca, não segue a Jornada do Herói isso aqui. Não é assim que funciona. Não existe uma fórmula para tudo. Tá, e dá para aplicar isso para influencer em vez de ser a marca, ser um influenciador digital? Você tem que ser mais específico. O influencer é um humano? Sim, Então dá. rola. Ponto. Obrigada. Mas se você quiser ser específico, eu posso tentar explicar. Mas se ele é um humano, ele se interessa pela Jornada do Herói. Ele tem um humano, ele tem dificuldade, ele quer mudar coisas na vida dele. Então dá. Agora, você pode ter um influencer que não é humano. Tem alguns que a gente suspeita. Tem mais perguntas, gente? Hã? Pode ser. Por exemplo, eu sigo o Instagram de Jesus, de Deus. Acho que eu não estou falando com Deus. Mas do outro lado, eu acredito que seja um ser humano. Espero, porque se for Deus, eu estou ferrado com os comentários que eu fiz lá. Deus não deve estar feliz comigo. Mas, gente, não? Tem tempo ainda para eu insistir? Ah, gente, se vira, pergunta. Esse é o meu post tradicional, tá vendo? Se vira, pergunta aí. Eu, às vezes, levo brinde. Eu falo, quem perguntar, ganha brinde. Então, a minha pergunta é a seguinte. Ela até anotou a pergunta, é sério. Anotei, porque senão eu esqueço. É assim, como que a gente acha a dor no cliente, o problema a ser resolvido, se você trabalha com um produto que é supérfluo, querendo ou não, entendeu? Alguém Porque, por compra exemplo, esse produto? Não, eu vou ser mais específica para ficar mais fácil. Eu tenho uma marca de acessórios. E assim, claro que eles têm todo o apelo sustentável, porque eles são feitos a partir do upcycling de coisas que iriam fora, tipo brinquedo antigo, etc. Assim, ninguém precisa disso para sobreviver, então eu não sei como criar esse apelo. O máximo que eu posso fazer é, olha que legal, olha, é sustentável, olha, é único, só você vai ter, ninguém vai ter igual. Mas assim, ninguém morre se ficar sem brinco, entendeu? Eu queria ter uma lousa aqui, porque agora eu ia entrar no molde professor on total, assim. É desenhar a pirâmide de Maslow para você. Conhece a pirâmide de Maslow? Pirâmide das necessidades humanas. Ah, tá. Então tem lá, primeiro necessidades fisiológicas, depois segurança, depois sociais. Então eu tenho que ter ar, comida, depois eu tenho que não morrer assassinado ou comido por um leão, depois eu quero ter amigos, depois eu quero que meus amigos me reconheçam por aquilo que eu acho que eu sou bom, depois que eu passei por tudo isso, eu quero transcender e virar o Buda. A ideia é o seguinte, em que fase disso daí o seu cliente está? Então você pega, por exemplo, duas pessoas que compram uma Harley Davidson. Um compra a Harley Davidson e abre mais ainda o escapamento e passa na frente da balada. Em qual ponto ele está? Autoestima. E você tem aquele outro que tem a moto cobertinha na garagem, tira a capinha, sai, vai para o interior sozinho, dá o rolê dele, volta no fim do dia, guarda a moto, ninguém nem viu. Autorrealização. Então, ele não comprou a Harley Davidson porque ele precisa, mas alguém descobriu qual é a necessidade dele. Se você consegue enxergar qual é a necessidade desse último que comprou a Harley Davidson, liberdade. A Harley Davidson vende liberdade. Não é uma necessidade. Necessidade, principalmente se a gente está só satisfazendo necessidade, eu entro na última. Não morre de fome. Por exemplo, como que a Volvo ficou famosa no mundo inteiro? Enquanto todo mundo vendia motor, barulho, não sei o quê, ela falou, cara, as pessoas não querem morrer dirigindo. E ela fez o carro mais seguro do mundo. Então, o que ela fez? Ela saiu da primeira de eu preciso me locomover, foi para a segunda, eu preciso de segurança. O que a Harley Davidson fez? Subiu a porra toda. Subiu a coisa toda e falou, cara, você quer autorrealização, você não quer nem se locomover, você já tem um carro. Compra a Harley Davidson para ser livre. E aí, quem que geralmente compra a Harley Davidson? É alguém que não tem liberdade no dia a dia e que aquele domingo é onde ele se sente livre, vento no cabelo e bicho batendo na cara. Fora que a Harley como moto é um objeto de desejo, que senão ninguém escuta. Além da liberdade, ela é a caracterização de um estilo, Exato, de uma época. Tem várias coisas, mas a questão é a seguinte, tudo isso só existe porque a gente usa as marcas para dizer para o mundo quem a gente é. Isso. Então, eu me vesti muito melhor do que eu me visto normalmente, porque eu não quero que vocês achem que eu sou um mendigo. Se eu tivesse chegado de bermuda e Hering aqui, vocês iam lá, o que esse cara está fazendo? Veio limpar a tela? Né? Então, assim, a gente tem essa coisa de que a gente usa as marcas, tem um vinho mais sério para vocês falarem, bom, esse cara vai falar alguma coisa interessante. Era a mesma pessoa. Então, o cara que compra uma Harley Davidson, ele quer dizer para o mundo que ele é uma pessoa, lá. Mas o que encapsula tudo isso numa coisa é o sonho de liberdade. Isso. E ninguém tem dor de liberdade, né? A não sei se você seja um escravo.
Mas o que acontece é, eu compro aquilo porque eu mostro para o mundo quem eu quero, mas e o cara que comprou e guarda lá na garagem e sai sozinho para dar um rolê e ninguém nem viu ele usando aquilo. Ele não está nem usando a moto para dizer algo para o mundo, ele está usando a moto para dizer para ele. Agora, tem os dois lados. A última pergunta, gente, façam valer. Botei um peso em quem vai fazer a última pergunta. Eu seria talvez o caso que ela quis citar. Eu produzo conteúdo sobre gastronomia e café, sou jornalista. E aí, eu acho que é uma linha muito tênue. E a minha pergunta é se assim, uma linha muito tênue entre produzir um conteúdo jornalístico, informativo, sem dar uma cara de venda, produto, enfim. Você acha que é uma linha muito tênue ou a hipocrisia diz assim, não, você tem um produto, você tem algo para vender, ainda que seja uma ideia, ainda que seja uma informação. Porque eu observo muito isso. Eu quero informar, eu vou pegar alguém que, sei lá, não sabe como fazer um bom café em casa, porque, sei lá, usa um grão de merda. E aí, opa, falei palavrão. Mas, Primeiro, enfim. primeira coisa, antes de continuar, será que ele sabe que o grão que ele usa é de merda? Isso, exato. E outra, será que ele está assim, por exemplo, eu tenho uma Nespresso, essa é a Nespresso, tá? Desculpa. Não, tudo bem. Nem acho que a Nespresso é um grande café, tá? Mas também eu não saberia diferenciar porque eu não tenho paladar para isso. Eu só tenho uma Nespresso porque eu aperto um botão e meu café está pronto. Não estou nem aí se o grão é melhor ou não é melhor. Eu não quero fazer sujeira, eu não quero gastar meu tempo montando café. Se você fizer 30 mil textos falando o quanto é incrível o grão do seu Nespresso, eu caguei para você. X, exatamente. Eu consigo enxergar Então, mas muito... é porque a dor, você tem que olhar qual é a dor de quem você está falando. A minha dor não era a qualidade de café, era a praticidade. Sim. E aí a Nespresso tem algumas comunicações que ela faz. Ela, tipo, tem um videozinho lá que é que eles colocam um barulhinho, né? Bom, café pronto. Esse fala comigo. Agora, por um outro lado, eu tenho um amigo que ele é uma experiência para ele. Ele vai lá e põe, ó, esse é o café tipo tal. Cara, eu sei lá que cor é o café. Entendeu? Então, para ele, isso daí fala agora, o problema é assim, você tem que capsular de um jeito que não seja assim, ai meu Deus, eu vou ter que ler uma Bíblia para saber por que o meu grão de café é ruim. Eu falo, eu não quero saber se o meu grão de café é ruim, porque eu não quero aprender a gostar do mais caro. Entendeu? Tipo, eu quero continuar gostando do porcaria. Se lançarem uma cápsula da Nespresso de 50 centavos com café feito tipo do resto e me acordar, eu vou comprar essa. Porque 50 centavos é melhor que 2, entendeu? Porque eu não tenho paladar, então me interessa você me falar isso. Descobre a dor, e aí você vai ter as personas. O que compra por praticidade, o que compra por qualidade, o que compra porque quer mostrar para os outros que tem uma máquina cara. E aí você vai fazer jornadas diferentes para cada um deles. Só um pouquinho. Passa o microfone para ela, passa o microfone. Senão o pessoal que está no... A Nespresso, ela criou uma estratégia para construir esse tipo de perfil de consumidor de café que você está falando aí. Ele não existia antes, né? As pessoas faziam o café nas suas casas. Ou com a melita da vida, ou no coador. Na minha casa faz com coador até hoje, e não é uma grande sujeira. E tem gente que está voltando a fazer com coador que acha a coisa mais incrível do mundo. Não, mas em casa é real. Não, né? Porque eu estou dizendo assim, não faz é nostalgia faz parte do planejamento dela, talvez aplicar ao contrário o que a Nespresso usou para criar um consumidor novo. A Sony, quando lançou o Walkman, todo mundo achou que era a coisa mais ridícula do mundo. Quem que quer escutar música sozinha? Música é um hábito coletivo. E de alguma forma ela começou a te mostrar que em algumas situações da sua vida, você ia querer ouvir música sozinho. E hoje é normal. Entendeu? Então, mas assim, o que acontece é, se você olhar quem vai ser o novo... Tem uma empresa chamada Box 1824 que faz pesquisas olhando sempre essa geração. Essa é a geração que daqui a alguns anos, que hoje tem 1824, que daqui os próximos anos vão ser a geração com maior poder aquisitivo, que vão gastar mais dinheiro. Você tem que olhar essa geração atual e falar o que essa geração 1824 quer. O que o millennial quer hoje? O millennial não está nem aí painel de diamante. Lógico que tem alguns que querem, não está nem aí. Minha irmã, eu troquei de carro. Eu tenho uma irmã de 20 anos. A minha geração, o que eu fiz? Eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário eu fui lá e fiz na autoescola, quero fazer minha carteira de motorista. Por quê? Porque, cara, na minha geração você tinha um carro, você era ninguém. Aí o que acontece? Você trocava de carro, comprava um carro, as pessoas falavam, nossa, parabéns. Aí eu cheguei com o meu carro novo, minha irmã falou, você é idiota? Eu falei, por quê? Ela falou, tem uma coisa chamada Uber, que você pode andar bêbado, você não precisa trocar óleo, não troca pneu, não bate, não leva multa. E que com certeza, se você fizer a conta, vai custar mais barato que o seu carro. Como é que você vende carro para minha irmã? A geração dela não quer carro, Precisa quer ir no buscar lugar. personalização, né? Porque fica tudo entender. massa. Todo mundo é assim, todo mundo é assado. Então você precisa ir. Mas ó, o que as empresas fizeram? A Ford nos Estados Unidos já tem um sistema que você paga uma mensalidade e usa o carro que você precisar.
né? Você tem a Porto Seguro no Brasil fazendo uma coisa, você paga a mensalidade, você não tem que pensar no carro. A Lyft está criando nos Estados Unidos um sistema que você paga uma mensalidade para andar de Uber. Eles estão entendendo que a próxima geração não tem mais o desejo de possuir o carro, mas eles já estão trabalhando nessa direção. A questão é você entender qual é a dor do meu cliente atual e qual é a dor do meu cliente futuro. Seu cliente não tem uma dor de o meu café é merda, porque se for merda ele nem sabe que é. Agora E aí eu vou você não vai cantar. convencer ele com um texto do tipo, descubra que o seu café é merda. Não, mas na verdade você Tem que tocou no acabar. ponto-chave. É só porque assim, em tese. Se eu quiser, a gente continua conversando. eu acho que é melhor. Não, então deixa. Então, gente, só um pouquinho. Obrigado. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês consigam construir conteúdos muito melhores daqui para frente. E, por favor, se fizerem, me contem a história. Obrigado, até a próxima.